Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E olha só, o Conselho de Administração da Petrobras aprovou por unanimidade a nomeação do senador Jean Paul Prats para a presidência da companhia. Agora, o nome do indicado precisa ser validado pela Assembleia Geral de Acionistas, que deve ser convocada com um mês de antecedência. Além da presidência de Prats, foi indicado para integrar o Conselho de Administração da Petrobras. Seu nome havia sido aprovado durante análise interna por parte dos comitês de elegibilidade de pessoas. Prats era o principal contato para assumir o comando da estatal e o parlamentar participou ainda do grupo técnico de Minas e Energia da equipe de transição do governo do presidente Lula. O indicado já apresentou a renúncia ao mandato de senador, que terminaria neste ano. Uma operação da Polícia Federal prendeu hoje 10 suspeitos de lavagem de dinheiro do tráfico. A ação acontece em 4 estados. Mais de 100 milhões de reais devem ter sido movimentados pelo grupo. Agentes da Polícia Federal saíram às ruas no Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina para cumprir mandados judiciais na investigação que já tem mais de 30 denunciados por lavagem de dinheiro do tráfico. No Paraná, suspeitos tiveram bens sequestrados para a apuração de suspeitas. O objetivo da Operação Fim do Mundo é desestruturar um grupo que movimentou mais de 100 milhões de reais. A denúncia do Ministério Público Estadual demonstrou que os grupos da operação fornecem armas e drogas para lideranças do tráfico que revendem esses produtos ilícitos em diversas comunidades do Rio de Janeiro, dominadas pelo Terceiro Comando Puro, uma das facções do tráfico de drogas e de armas que agem no Rio de Janeiro. A Justiça também mandou sequestrar imóveis, veículos e embarcações nos municípios do Rio de Janeiro, Mangaratiba, Angra dos Reis, além de Balneário Camboriú e Foz do Iguaçu. Também foram bloqueadas mais de 32 contas bancárias vinculadas à organização criminosa. Os investigados devem responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e de organização criminosa, com penas que somadas podem chegar a 24 anos de prisão. Depois de recuar em 2021, a quantidade de seguros-desempregos solicitados ao governo brasileiro disparou. Quem traz mais informações é a nossa repórter Bruna de Jaime. A quantidade de seguro-desemprego solicitados ao governo brasileiro disparou cerca de 9,9% em 2022, segundo dados apresentados pelo Ministério do Trabalho. Só no ano passado, o governo repassou quase 24 milhões de parcelas do benefício destinado aos trabalhadores que perderam o emprego, totalizando aí mais de 35 milhões de reais, 16% superior ao que foi repassado em 2021. O mês de agosto foi o que registrou o maior número de requisições e abril registrou o menor número, com apenas 1.916 pedidos. O que chama atenção é o fato de que a evolução da quantidade de solicitações do seguro-desemprego acontece mesmo com uma redução no número de desempregados no país, segundo dados do IBGE. Quanto aos dados por faixa de renda, mais da metade das solicitações correspondem a pessoas que recebiam até um salário mínimo e meio. A quantidade de pedidos também cai quando a faixa de renda aumenta. Cerca de 114 mil requerimentos foram feitos por quem recebia até 5 salários mínimos. O seguro-desemprego é um benefício destinado a quem perdeu o emprego por forma involuntária e sem justa causa, que garante auxílio financeiro temporariamente. De São Paulo, Bruna de Giaimo. E a tragédia da Boate Kiss completa 10 anos nesta sexta. Familiares das vítimas da tragédia ainda aguardam um desfecho judicial para o caso. Depois de 10 anos da tragédia que tirou a vida de 242 pessoas na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, ninguém foi responsabilizado. Os sócios da boate, Alessandro Spor e Mauro Hoffman,
O vocalista da banda gurizada fandangueira, Marcelo de Jesus dos Santos, e o auxiliar, Luciano Bonilha Leão, foram acusados de homicídio pelo Ministério Público do Estado. Em 2021, eles foram condenados pelo Tribunal do Júri a penas de 18 a 22 anos de prisão. Mas, sob o argumento de descumprimento de regras na formação do conselho de sentença, o Tribunal de Justiça do Estado anulou a condenação e revogou a prisão em agosto do ano passado. O Ministério Público do Rio Grande do Sul recorreu da decisão. Em nota, o Ministério informou que, além dos 4 réus por homicídio, 19 pessoas, entre bombeiros e ex-sócios da boate, foram acusadas por crimes como falsidade ideológica e negligência. Outras 27 pessoas foram denunciadas por falsidade ideológica, porque assinaram um documento alegando morar a menos de 100 metros da boate, o que foi comprovado como mentira. Em 2017, entrou em vigor uma nova lei federal, conhecida como Lei Kiss. O texto estabeleceu normas mais rígidas sobre segurança, prevenção e proteção contra incêndios em estabelecimentos de reunião de público em todo o território nacional. Entre as mudanças na lei está a determinação de que cada estabelecimento tenha lotação máxima na porta de entrada. Outro ponto foi a inclusão de noções de segurança contra incêndio e pânico nos cursos de engenharia e arquitetura. Falando agora sobre o conflito no leste europeu, um dia depois dos países ocidentais anunciarem o envio de tanques de guerra para a Ucrânia, ataques russos deixaram pelo menos 11 pessoas mortas e outras 11 feridas na guerra. Moscou denunciou que esta futura entrega de equipamentos significa um envolvimento direto do Ocidente no conflito e intensificou os combates em várias regiões de Donetsk. De acordo com o comandante das Forças Armadas da Ucrânia, a Rússia disparou mais de 50 mísseis contra o país nesta quinta. 47 deles foram destruídos. Depois de várias derrotas militares em meados do ano passado, o Kremlin mudou de rumo e começou a mirar infraestruturas energéticas da Ucrânia, como transformadores e usinas de energia. Desde então, os apagões se multiplicaram e deixaram milhões de civis sem água potável e calefação. Na quarta, a Alemanha autorizou que países enviem tanques do tipo Leopard 2 para a Ucrânia, que o governo considera fundamentais para derrotar o exército russo. 8 pessoas, 6 delas de nacionalidade chinesa, morreram em um navio cargueiro que naufragou na costa do Japão na noite de terça-feira. 13 pessoas foram encontradas, mas outras 9 seguem desaparecidas. A informação foi confirmada hoje pelo cônsul-geral da China no Japão. O Jintian, um cargueiro registrado em Hong Kong, enviou uma mensagem de socorro quando estava a cerca de 110 quilômetros a oeste do arquipélago desabitado das Ilhas Danjo, no sudoeste japonês. Vários navios e aviões militares do Japão e da Guarda Costeira japonesa, além de embarcações da Coreia do Sul e de outros barcos privados, foram enviados para resgatar os marinheiros. Até agora, 13 pessoas foram encontradas e 5 delas estão fora de perigo. A Guarda Costeira do Japão informou que 9 tripulantes ainda estão desaparecidos, sendo 4 da China e 5 de Myanmar. O parlamento chileno aprovou os integrantes da comissão de especialistas que vai elaborar o projeto da nova Constituição. Os escolhidos vão se reunir a partir do mês de março para discutir o texto da Carta Magna. O Senado aprovou por 41 votos a favor e 3 contra 12 membros da comissão. A outra metade foi escolhida pela Câmara dos Deputados. A comissão de especialistas vai se reunir a partir do dia 6 de março para apresentar o anteprojeto de uma nova Constituição chilena. A proposta vai servir de base para os trabalhos do Conselho Constitucional, que será formado por 50 membros a serem eleitos em votação popular no próximo dia 7 de maio e terá a responsabilidade de apresentar o texto final. O parlamento também ratificou os 14 membros do Comitê Técnico de Admissibilidade, cuja missão será garantir que o novo texto constitucional não contraria as 12 bases fundamentais do Chile. Entre elas estão identificar o país como uma república democrática de caráter unitário e descentralizado, conforme acordo firmado entre aliados do governo e opositores no final de 2022. O novo processo constitucional deve ser finalizado no próximo mês de dezembro com um plebiscito. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia e até mais.